Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Então, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de lhe convidar para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, assista aos nossos vídeos até o final. Tem muita informação importante que é interessante para quem é imigrante, quem tem um projeto de imigração a Portugal. E deixa marcado lá no YouTube, evidentemente, para quê? Para que você receba automaticamente todas as informações, todos os vídeos postados aqui pelo canal, sem ter que se preocupar se tem ou não materiais novos. E mais, temos a nossa playlist com várias segmentações, com bastante material, com muita informação que é importante para um projeto de imigração para Portugal. Hoje nós vamos falar a respeito do quê? Do Estatuto de Igualdade do Brasil e Portugal. Vamos entender um pouquinho os detalhes, os procedimentos de cada um dos estatutos que estão disponíveis, em detrimento de um acordo que foi celebrado com o Brasil há algum tempo atrás. E nós vamos ver exatamente os detalhes de como isto funciona. E para você que já é nosso seguidor, já está inscrito aqui no canal e nos segue, o nosso muito obrigado. Mais uma vez, muito bem-vindo. E sempre assim, aqui está o nosso Instagram, podem entrar em contato pelo Instagram, que a gente responde para vocês, a gente entra em contato, dá um retorno para vocês. Podem também deixar os comentários aqui embaixo do vídeo e semanalmente a gente dá uma passada geral nesses conteúdos e produz algum material que dê uma resposta ou uma introdução à resposta para vocês sobre estes comentários que vocês nos mandam. Muito bem, vamos então falar do Estatuto de Igualdade. Vou colocar na tela para vocês um materialzinho que a gente preparou aqui, para que vocês possam visualizar e talvez entender um pouquinho mais e melhor aquilo que é o nosso Estatuto de Igualdade, que foi, como dito já há pouquinho, é um acordo entre Brasil e Portugal. É um Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, mas vai mais do que isso, vai um pouco além disto. Isso também é chamado como o acordo, o Tratado de Porto Seguro. Por que Porto Seguro? Porque foi assinado aí no Brasil, em Porto Seguro, num evento, e neste evento, então, resolveram colocar estas condições todas e eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona aqui em Portugal. Ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre a base legal, os tipos de estatutos, onde solicitar, como solicitar, os direitos e deveres conferidos por estes estatutos e a extinção do estatuto. Sim, da mesma forma como eu peço o Estatuto de Direitos e Igualdades para ter os seus benefícios, eu também posso perdê-lo. E como é que faz isto? Por que eu posso perder? Vamos ver estes detalhes todos no material que nós preparamos aqui para vocês. Vamos lá então. Qual é a base legal deste estatuto? Aonde ele surgiu? 22 de abril do ano 2000, assinado em Porto Seguro, no Brasil. Aquele lugarzinho mais ou menos aí, né? Porto Seguro. Poxa vida, belo lugar. Então, é lá que ele foi criado. Ele foi aprovado, né, de um tratado pela Assembleia da República em Portugal no dia 14 de dezembro do ano de 2000, através de uma resolução. Essa resolução tem aqui o número 83/2000. Ele foi ratificado pelo presidente da República no mesmo dia, dia 14 de dezembro também do ano de 2000. E a regulamentação aqui em Portugal de como aplicar, como fazer, quais os procedimentos, quais os documentos, quais as condições, foram então regulamentadas através do Decreto-Lei 154/2003, do dia 15 de julho. Mas, gente, isso aqui é tudo burocracia, isso é só para dizer o que e como, ok? Porque tudo tem um momento, tudo aparece por alguma razão, né? Tudo tem uma forma de acontecer. E aqui está, quando foi assinado, quando foi aprovado, quando foi ratificado e quando foi regulamentado. Isto é a mesma coisa que eu digo para vocês, e nós estamos aqui numa fase em que a lei da nacionalidade portuguesa foi novamente alterada. Aí foi
agora para o senhor presidente da República, que tem que ratificar, que depois volta ao parlamento, que, então, faz o quê? Publica, e depois de publica, vem o regulamento. Agora, há uma semana atrás, aconteceu com a Lei de Estrangeiros. Foi publicada a regulamentação, porque houve várias mudanças no decorrer do tempo que necessitaram de uma nova regulamentação. E sobre o qual, já deixo aqui a dica, nós teremos material. Já temos material no canal, mas vamos produzir mais canais, mais vídeos, me desculpa, mais materiais focados em cada um dos pontos que são objeto de alteração naquela legislação. Muito bem, base legal vista. Vamos então ao quê? Aos tipos de estatutos que existem. São 3. Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos e o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e de Direitos Políticos. O último engloba as duas anteriores. E é necessário observar, e nós vamos ver isso aqui nesse materialzinho que eu preparei, que eles têm uma sequência. Eu não posso pedir de direitos políticos sem ter direitos e deveres. Também não posso pedir o direitos e deveres e direitos políticos sem ter o anterior. Então, tudo a seu momento, tudo numa determinada ordem cronológica. Tipos foram vistos. Então, vamos lá. Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, mais os documentos necessários, é o que nós vamos ver nestas próximas telas. Observação. Este e os demais estatutos apenas são aplicáveis aos cidadãos de nacionalidade brasileira, observados os requisitos que são necessários e determinados no acordo. Então, se você não é cidadão brasileiro, está assistindo a esse vídeo, está ouvindo, né? Está vendo isto aqui, se você não é cidadão brasileiro, você não tem direito a este estatuto. Mas, afinal de contas, o que vem com este estatuto? O que é que eu faço? Né? Quais os benefícios? O que é que eu vou ter? Eu vou receber um outro documento? Eu vou botar um documento bonitinho lá no quadro, na minha sala? Dizer, olha, está aqui, ó, meu Estatuto de Direitos e Deveres. Agora tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de um cidadão português. Não. Não é isso. Nós já vamos explicar. Então, o que é que nós temos que ter? Um certificado de nacionalidade. Eu vou começar aqui, ó, por este item. Certificado de nacionalidade, original e fotocópia emitido pelo Consulado do Brasil, certificando que o cidadão não se encontra impedido de exercer os seus direitos civis. O que é isto? O processo para você chegar a este documento final é iniciado no Consulado do Brasil. Aliás, há tempos atrás era um documento físico. Hoje nós temos a possibilidade, e aliás, é a melhor alternativa de você fazer isso por meio eletrônico. Abre o e-consular, que é o portal do consulado, né, do Itamaraty, é o portal de quem é cidadão brasileiro e está no exterior. Todos os consulados têm isso. Então você vai abrir o e-consular, vai procurar lá Estatuto de Direitos e Igualdade, e lá você vai encontrar. E, o mais importante, você não pode ter nenhum impedimento dos seus direitos civis no Brasil. Se tiver alguma coisa, este documento não é emitido. Tá? Você precisa juntar depois. Então, você pede isto no consulado, o consulado emite esse documento, envia para você, junta um título de residência. Título de residência. Agora, já estamos falando de um documento português, que é aquele que confere a você o direito de residir legalmente em Portugal, seja por estudo, por trabalho, por reagrupamento, pelas várias possibilidades que estão na lei de estrangeiros aqui em Portugal. E depois, evidentemente, que o Estado português tem um requerimento, um impresso próprio. E este documento, então, também deve ser preenchido, junta tudo isto e segue. Mas segue para onde? Para onde é que vai isto? Isto tudo vai ser encaminhado para o órgão responsável,
hoje em dia, antigamente era o CEF, agora passa para a AIMA. E eles, então, vão depois emitir o seu documento. Mas antes de pedir este documento para a AIMA, tá? Ou melhor dizendo, você faz do consulado e envia para a AIMA. Não adianta pedir direto na AIMA, tem lá o formulário e tudo, mas você começa pelo consulado. Depois você vai para a AIMA. A AIMA faz o quê? Ela envia isso ao governo, ao Estado português, que depois de analisar, publica no Diário da República vários despachos. Praticamente todos os meses nós temos despachos conferindo estes estatutos. Então, se você tem um processo em andamento, você precisa ficar atento ao Diário da República, porque é lá que é publicado o seu nome, dizendo que tipo de estatuto lhe foi concedido. É óbvio que vai ser aquele que você pediu. Se você já passou pelo consulado brasileiro, pede para a AIMA vai fazer a análise e vai lhe dar um retorno. Como é que é o retorno? Despacho do Estado português, conferindo o estatuto. Feito isto, você vai aguardar que o Estado emita o documento. E qual é o documento? O documento é o cartão de cidadão. É igualzinho àquele que tem o cidadão português ou qualquer outro cidadão europeu. Porém, no verso deste cartão, vocês terão lá uma inscrição dizendo que este título não é um documento de viagem e que ele foi emitido com fundamento no Estatuto de Direitos e Deveres e ele tem exatamente a mesma validade do seu título de residência. Portanto, quando você tem este documento e o seu título de residência vence, você precisa atualizar o seu cartão cidadão. Muito bem. Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Aqui, novamente, para que você consiga este, você precisa o quê? Ter obtido previamente o Estatuto de Direitos e Deveres. E, mais, você não pode estar privado dos direitos políticos lá no Brasil. E, mais, você precisa ser residente legal com título válido há pelo menos 3 anos em Portugal. Portanto, o de direitos e deveres você pode pedir depois que tem título de residência. Não tem prazo. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 3 meses. Pode ser, daqui a 2 anos eu me lembrei deste negócio e eu vou pedir agora. Cada um sabe do seu tempo e do seu momento. Eu sempre recomendo, tem título de residência? Entre com o pedido. Perfeito? Depois disto, contados 3 anos, você pode pedir então o de direitos políticos. Isto significa que você tem agora direitos políticos em Portugal. Mas não quer dizer que você possa ainda sair a se candidatar para qualquer coisa. Calma lá. Tá? Então, direitos e deveres, depois direitos políticos. Muito bem, adiante. Quais documentos aqui neste caso? De novo, certificado de nacionalidade original, está aqui neste último slidezinho aqui do canto, tá? Emitido pelo Consulado do Brasil, certificando que o cidadão encontra-se em pleno gozo de sua capacidade civil e seus direitos políticos no Brasil. Porque você pode ter sido candidato no Brasil e ter sido, por exemplo, impedido, os seus direitos políticos foram cassados. Aí você já não consegue direitos políticos em Portugal. Então, uma coisa depende da outra. Como diz o Jack, vamos por partes. Depois, fotocópia do título de residência novamente e o requerimento próprio. E o procedimento é o mesmo, como percebe. Consulado, AIMA, Diário da República e a RN emite, Casa da Moeda, melhor dizendo, emite o documento e encaminha para vocês com as informações necessárias. Depois, Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e de Direitos Políticos. Para requerer este estatuto, os cidadãos devem preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, ser maior de idade. Não se encontrar privado dos direitos civis e políticos no Brasil. Ser residente legal com título válido há pelo menos 3 anos em Portugal. Então aqui você tem a opção, né, de ter todos os direitos e todas as facilidades. O documento necessário é certificado do consulado, que lhe dá esta garantia da capacidade civil
e dos direitos políticos válidos do Brasil, título de residência e requerimento impresso próprio. E aonde é que a gente então solicita? Vamos recapitular. O requerimento pode ser entregue nos balcões de atendimento da AIMA, nas delegações ou direções gerais da AIMA, mediante marcação prévia. O requerimento pode ser enviado via correio para a AIMA, acompanhado dos documentos necessários ao caso em concreto. Então, quando nós falamos aqui o caso em concreto, você tem que decidir qual é o tipo de estatuto que eu pretendo obter. E, para isso, você tem que juntar o documento do consulado, mais o seu documento português, no caso, título de residência, comprovando que você já tem residência em Portugal por tanto tempo, para daí, então, poder solicitar este documento, ok? E é assim que se faz a solicitação. Consulado é online. AIMA ainda é físico. Portanto, preenche o formulário, bota no CTT, encaminha e eles fazem o processamento destes documentos até chegar à emissão do documento final, que é o título. Aqui nós temos um título deste tipo. É isso aqui. Esse aqui que nós mostramos aqui para vocês que é o documento. Cartão de cidadão. Direitos e deveres conferidos pelo Estatuto de Igualdade. Aqui nós temos, permite o gozo sem limitações diferentes das sofridas pelos portugueses, do que do direito, e exercício de atividades econômicas, do direito ao trabalho sem limitação quantitativa, do direito de desempenhar, também sem limitação quantitativa, funções nos órgãos de sociedades ou de quaisquer pessoas coletivas. Tem o acesso à função pública, podendo ser exercidas funções que não sejam apenas de caráter predominantemente técnico, como acontece com os restantes estrangeiros. Aqui está a diferença entre ser o brasileiro e ser o estrangeiro. O outro, o angolano, o americano, o canadense, qualquer um que não seja brasileiro. Depois, capacidade eleitoral ativa, direito de voto nas eleições das autarquias locais. Autorização de residência há mais de 2 anos. Então, perceba, com o cartão de direitos e deveres emitido já há 2 anos, você tem capacidade eleitoral ativa, que é o quê? Que é direito a voto. Tá? Mas, para isso, você tem que ter, no mínimo, 2 anos. Você ainda não está lá na outra categoria, que são necessários 3 anos, tá? Depois, capacidade eleitoral passiva, candidato, nas eleições das autarquias locais, autorização de residência há mais de 4 anos. Então, você já é praticamente um cidadão português. Porque o cidadão português, você pode pedir o quê? A sua nacionalidade com 5 anos de residência. Mas com 4 anos de residência legal em Portugal e de posse dos estatutos necessários, você pode, inclusive, fazer parte do quadro, né, de gestores aqui em Portugal, do quadro político. Por quê? Você pode se candidatar para uma autarquia. Ok? Muito bem. Isto são os direitos, então, conferidos. Imagine que você vai fazer uma faculdade e você, com estes estatutos, desde o primeiro, você já se enquadra como sendo português, você vai pagar a propina de um português. Você não vai pagar aquela exorbitância que é cobrada de um estrangeiro, qualquer. Agora, se eu não tenho título, se eu não tenho nada, eu estou chegando, eu vou pagar aquela mensalidade, aquela propina elevadíssima. Enquanto que, detentor do Estatuto de Direitos e Igualdades, você se equipara ao português e paga a mesma coisa que o português estaria pagando para estudar em Portugal. E, por final, extinção do Estatuto de Igualdade. Como é que acontece? Simples. Caducidade ou cancelamento da autorização de residência. Ou seja, eu tinha título, pedi, ganhei, porque isto não tem custo, ganhou. Né? Basta pedir, não tem custo. Só que o meu título foi cancelado. Cancelado, existem todas as razões lá na lei de estrangeiros que podem levar ao cancelamento de uma autorização de residência. Ou você deixou vencer e não renovou. E aí, automaticamente, este estatuto, ou seja, este documento que você vai ter do Estado português, perde a sua validade.
E, obviamente, se você deixar de ser cidadão brasileiro. Alguém gostaria de deixar de ser cidadão brasileiro? Pode acontecer. Por que não? É comum. Existe, aliás, muito português que quer deixar de ser português. Entra com requerimento para deixar de ser português. Em certas situações, por quê? Porque ele faz a imigração, vai a outro país, quer trabalhar em outro país, quer ter a nacionalidade daquele país, porém, a lei daquele país exige que ele decline, que ele dê baixa da sua nacionalidade portuguesa. Isto pode também acontecer com a nacionalidade brasileira. O cidadão quer empreender uma carreira política num determinado país, mas ele diz: você não pode ter dupla nacionalidade, você só tem que ser do país X, não vou citar nomes aqui. Então, o país X exige isso. E aí ele vai ter que abrir mão da nacionalidade brasileira. Portanto, nestas situações, é possível você adquirir, você ter este documento e também, como nós vimos aqui, é possível que você perca este documento, que você deixe de ter este documento pelas razões que nós vimos aqui. Portanto, é isto que é Estatuto de Direitos e Deveres, inclusive de direitos e deveres políticos, acordo firmado entre Brasil e Portugal. Portanto, válido apenas para pessoas desta nacionalidade. Ok? Eu espero que isto tenha esclarecido para vocês o que é, como é feito e qual é o resultado disto. Tendo dúvidas, mensagens aqui abaixo no Instagram, abaixo do vídeo e, no mais, eu tenho a desejar para todos uma excelente semana. Lembrando que esta semana nós vamos fazer os vídeos a respeito da alteração da lei de estrangeiros, que é nova. Nós já fizemos um vídeo inicial, agora nós vamos partir para a ação e resumir ponto a ponto aquilo que mudou e o que na realidade vai resultar nisso. Vai facilitar a vida de alguns, vai apertar a vida de outros. A vida é assim. A todos, uma excelente semana e um grande abraço. Até a próxima e que seja breve.